Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para o nosso 49º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, e estou aqui muito feliz, muito contente de você estar aqui comigo nessa jornada, tá certo? Então não se esqueça, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora no canal, ative as notificações clicando ali no sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui deste canal que tem por objetivo disseminar, pulverizar a palavra de Deus nas redes, tá bom? Então nós vamos agora orar, nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Hoje nós leremos os capítulos 25, 26, 27 e 28 do livro de Números. Então, vem conosco nessa jornada de aprendizado da palavra de Deus. Te convido agora a fechar os olhos para que a gente possa orar e pedir a Deus uma bênção na leitura da palavra. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o sangue de Jesus nos cubra e nos perdoe, nos liberte e nos renove, para que nós possamos alcançar aquilo que o Teu Espírito tem para nós na leitura da palavra. Descortine, Senhor, diante dos nossos olhos, aquilo que o Senhor tem como mistério na Tua palavra. E nos ajuda a aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos locais de trabalho, por onde quer que andarmos, para que tão somente em nós o nome do Senhor seja exaltado, para que a glória seja dada somente ao Senhor. Nós assim oramos, pedindo o teu auxílio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, continuando com a nossa leitura, Números, capítulo de número 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens, que se ajuntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita. Perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhes dou o meu concerto de paz. E ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Louvado seja Deus. Queridos, aqui eu queria fazer só um pequeno comentário, porque muitas das vezes a gente pensa ou fazem com que nós entendamos que o Deus da Bíblia é um Deus que no Velho Testamento ele era muito mau, ele era muito bravo, ele era muito irado. E aí é como se ele tivesse um distúrbio de bipolaridade, e aí depois ele ficou muito bonzinho, né? Aí no Novo Testamento é um Deus que só fala de amor, amor, que ama todo mundo, que você não precisa se arrepender, que você não precisa mudar de vida, que você não precisa deixar sua vida pecaminosa para trás, né? Porque o nosso Deus, ó, no final de tudo, ele vai perdoar todo mundo que vive no pecado, que vive na iniquidade, que vive na feitiçaria, que vive na maledicência. Então nós precisamos entender
E Hebreus, ele faz questão, o autor da carta aos Hebreus, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz questão de lembrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então perceba aqui, né, é claro que existem os contextos da palavra de Deus. E esse contexto, ele traz para nós ensinamentos. É claro que isso não dá liberdade hoje para que a gente atravesse a lança em ninguém. Mas o que nós estamos querendo pontuar aos irmãos é que o aspecto da morte, da justiça de Deus, ela permanece o mesmo. A justiça, até porque lá o Senhor estava tratando com o povo israelita. É claro que isso vai transferir de uma forma profética e vai transferir uma aplicação para a igreja. Então, qual era a questão ali? Primeiro, desobediência, idolatria, pecado, renúncia à voz do Senhor. Então não há acordo. Não há acordo, já falamos isso outras vezes. Então não há acordo. Então aquele que é sacerdote, aquele que foi chamado para realizar uma obra de Deus, chamado pelo Espírito Santo, com ele não tem acordo. Nós precisamos sim usar a lança. Óbvio que isso aqui não é para a gente sair enfiando a lança nas pessoas. Mas estamos falando de não compactuar. Não compactuar com o pecado. Então, olha só, aquele homem, ele estava trazendo a midianita para dentro, né, da congregação. E aí a atitude de Eleazar, uma atitude intrépida, uma atitude de coragem, uma atitude de homem, foi qual? Acabar com o mal pela raiz. Então ele não só mata o israelita, mas ele também mata a midianita. Então por que o israelita? Porque está trazendo a midianita. E por que a midianita? Por ser midianita. Então nós não podemos deixar que entre na nossa vida, que entre nas nossas congregações aquilo que é do mundo, irmãos. Não há acordo. Não há acordo. Porque é assim que começa. Vai uma pontinha, daqui a pouco uma unha, daqui a pouco um dedo, daqui a pouco uma mão, daqui a pouco. E isso, infelizmente, isso tem afetado muito e tem corrompido muitas congregações hoje. Porque não tem nada a ver. Mas o Senhor nos chamou para sermos santos, sermos diferentes, sermos separados. Afinal, nós estamos levando o nome de Deus. Então, ainda assim, foram mortos 24.000 pessoas. E olha só, agora no Novo Testamento nós estamos falando de morte eterna, irmãos. Agora o trato é com a nossa alma. Então, não há acordo com os midianitas, não há acordo com Moabita, não há acordo. Não há acordo com quem está fora da palavra de Deus, não há acordo. Nós não podemos sentar, conversar, dialogar, tentar ser amigos. Não, não dá, não dá. Não dá liga. Claro, né? Eu não estou falando que a gente precisa odiar as pessoas, eu vou virar a cara para as pessoas, é porque não há acordo. Nós não podemos aceitar determinados comportamentos, determinadas condutas, determinadas palavras, determinadas atitudes. Precisamos cortar o mal pela raiz. Vamos seguir? Números capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Então aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais. Todo o que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Então são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Demuel e Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés, e contra Arão na congregação de Corá.
quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram dele contados, 40.500. E os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Gesser, a família dos Gesseritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Eter, não tinha filhos, serão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, da família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, e Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Sera. Ou Será, né? Essas são as famílias dos filhos de Azer. Segundo os que foram dele contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, ou Jezer, a família dos Jezeritas.
De Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança segundo o que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo o nome das tribos de seus pais a hernarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; e Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Anrão, gerou a Arão, e Moisés, e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Louvado seja o nome do Senhor. Números capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, né? Zelofeade não teve filhos. Filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão na herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isso aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, olha só que coisa interessante. A lei da herança. Primeiro, as atitudes daquelas mulheres. Então, elas não se deram por vencida. Elas foram pleitear a sua herança. E aí, olha só como é que o Senhor atende, né? Aqueles que, a mulher, era tratada que, né? Deus, ele nunca quis que a mulher fosse desrespeitada, destratada, tratada como um ser inferior. Deus nunca compactuou com esse tipo de comportamento, tá? Nunca. Vamos lá. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos.
Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então, olha só que pedido lindo de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão, e conforme o seu dito, entrarão ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué, e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara, pela mão de Moisés. Louvado seja Deus. Então a escolha do sucessor ali, né? A escolha do sucessor. Números capítulo 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para mais oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de um ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de um ano sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem mancha, e 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um bezerro, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em ofertas de manjares para um carneiro, e 1 décima de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada do Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro, e a 1/3 parte de um hin para um carneiro, e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para a expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 bezerros e um carneiro, e 7 cordeiros de um ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um bezerro e 2 décimas para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias
o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isso com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então, oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para 1 bezerro, 2 décimas para 1 carneiro, para cada cordeiro 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros, 1 bode, para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, com mais 4 capítulos, e tem sido super gratificante esse projeto, estar vivenciando esse projeto junto com cada um de vocês. Então, por favor, deixe aqui nos comentários do vídeo qual versículo do dia de hoje mais tocou ao seu coração, mais te chamou a atenção. E também, se você quiser, deixe também a lição que você aprendeu de qualquer uma dessas passagens. Aquilo que o Espírito Santo compartilhou com você e que você pode compartilhar com a gente, tá bom? Então, não deixe de registrar aqui o seu comentário, tá bom? Então, nós vamos agora orar, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concedeu na leitura da sua palavra de hoje. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, te bendizemos por tudo que o Senhor nos ensinou no dia de hoje. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou, segurou na nossa mão e tem descortinado para nós os segredos da tua palavra. Te adoramos por esse privilégio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Assim, nós nos despedimos desejando que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, sobre o seu ministério, e que em tudo na minha vida e na sua vida, o nome do Senhor apenas seja glorificado. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.